Agora eu vou falar uma verdade de Deus aqui. Irmão, tu sabe que tu tem uma fraqueza. Foge, meu irmão. Porque pecado, meus irmãos, não é para nós estar brincando com ele, não. Se tu sabe que tu tem uma fraquezazinha, eu já testemunhei isso aqui. Teve uma irmã que uma vez chegou e ela disse assim: irmão Moisés, eu estou com uma fraqueza. Irmão, eu não consigo olhar um copo de cerveja, que minha carne treme, meu irmão. E ela chorando, contando. Eu disse: minha irmã, mas Deus vai te fortalecer. Aleluia. E aí um tempo aquela irmã, versículo de número 27, quem encontrou diz amém. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: pela fé, versículo 27, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Eu vou repetir mais uma vez o versículo. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme. Eu gostaria que a igreja repetisse isso comigo, como alguém que está firme mesmo. Vamos lá, diga: ficou firme. Mais forte: ficou firme, como que vendo o invisível. Aleluia. Podeis assentar em nome de Jesus. Queridos, eu quero trazer uma palavra aos nossos corações, falando sobre o tema firmes em Deus. Estaremos discorrendo este tema, firmes em Deus. Repita comigo, diga: firmes em Deus. Aleluia. A palavra do Senhor, a Bíblia, vai nos dar algumas orientações a nós sermos firmes em Deus. A Bíblia nos orienta a sermos firmes na obra de Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 58, diz: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil, ou não será em vão. A Bíblia nos orienta a sermos firmes na fé. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13: vigiai e estáis firmes na fé, portando-vos varonilmente e fortalecei-vos. A Bíblia nos orienta a sermos firmes na caminhada cristã, para não voltarmos a ser escravos do pecado. Gálatas, capítulo de número 5, versículo 1: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. A Bíblia nos orienta ainda a sermos firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios, capítulo de número 6, versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então perceba que a palavra do Senhor vai nos dar essas orientações a sermos firmes. Aleluia. Firmes na obra de Deus, firmes na fé, firmes para não vacilarmos ou retornarmos ao pecado. E nos alerta também a sermos firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porém, para ficarmos firmes, o apóstolo Paulo, no capítulo de número 6 de Efésios, e versículo de número 11, ele vai nos dizer que para sermos firmes, nós precisamos nos revestir das armaduras de Deus.
E Paulo, ele vai citar essas armaduras. Paulo, ele fala do cinto da verdade, ele fala da couraça da justiça, calçados os pés da prontidão do evangelho da paz. Paulo, ele fala do escudo da fé, o capacete da salvação, e fala da espada do Espírito. Então perceba, queridos, que nós só seremos firmes se nós estivermos revestidos com essas armaduras. Eu tenho uma boa palavra para você que veio essa noite. Deus está te revestindo de armadura, aleluia. Nós não estamos aqui por força nossa, não estamos aqui por mérito, nós estamos firmes em Deus, porque nós temos armaduras, aleluia. Tem crente aqui que tem o cinto da verdade, a couraça da justiça, estão calçados os pés da prontidão do evangelho da paz, estão com o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Então, primeiro, para nós sermos firmes em Deus, irmãos, eu estou falando aqui de crente que é firme, crente que é firme em Deus. Irmão Moisés, o que é algo firme? Firme é algo que é seguro. Firme é algo que não vacila. Firme é algo inabalável. Firme é algo que é seguro, meus irmãos, sólido, que tem firmeza, que tem segurança. O vento pode vir, mas ele está firme na rocha. Eu estou falando do crente que é firme em Deus. Não estou falando do crente desmantelado, que qualquer vento derruba ele. Eu estou falando do crente que tem firmeza em Deus. O crente que é firme em Deus, ele tem essas armaduras. O crente que é firme em Deus, ele é revestido. Ou seja, é um crente seguro. É um crente que não vacila. É um cristão inabalável. Vejamos o que o apóstolo Paulo nos orienta em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 15. Se você puder acompanhar, procure na palavra. 2 Tessalonicenses capítulo de número 2, versículo de número 15, nos diz assim a palavra de Deus: então, irmãos, estais firmes. Olha o que Paulo nos diz. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístolas nossa. Então, perceba que primeiro, Paulo ele diz, estai firmes. Em segundo, o apóstolo Paulo, ele vai olhar para a geração do passado e orientar a nova geração a reter, algumas traduções que vai dizer, reter as tradições com que vos foram ensinadas. O que é reter? Quando Paulo fala de reter, reter aqui é guardar, reter é conservar, reter é manter fortemente seguro. Então percebe o que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, irmãos, estai firmes, retendo as tradições com que foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então perceba que o cristão, o servo de Deus, o crente que é firme em Deus, ele só se mantém puro, ele só se mantém seguro, ele só se mantém firme quando nós retemos a palavra.
Ou seja, quando nós guardamos a palavra, quando nós conservamos aquilo que nós aprendemos da geração passada. O que Paulo está dizendo é: nós só teremos cristãos firmes se nós retermos aquilo que nós aprendemos. Ou seja, nós não precisamos inovar muita coisa, não, nós precisamos manter, guardar, aleluia, conservar aquilo que nós aprendemos. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo: reter as tradições, guardar as tradições, conservar aquilo que nós aprendemos. Então, reter é manter fortemente seguro, aleluia. Queridos, nós só teremos cristãos firmes, dedicados, seguros em Deus, se nós retermos o que nós já aprendemos da geração passada, aleluia. Perceba que nós não precisamos inovar muita coisa, porque o que segura o cristão na igreja não são movimentos seculares. O que segura o cristão na igreja é aquilo que nós aprendemos da geração passada. Então Paulo, ele está dizendo que nós precisamos o quê? Reter, guardar. Olha o que ele diz para Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que fostes inteirado, sabendo de que o tens aprendido. Olha o que o apóstolo Paulo, orientando Timóteo, ele diz: tu, porém, permanece. Ou seja, o que Paulo está dizendo para Timóteo é: Timóteo, tu não precisa inovar muita coisa, permanece naquilo que tu aprendeu, permanece na doutrina, permanece seguindo os princípios bíblicos da palavra, permanece obedecendo o Senhor, permanece congregando, permanece orando, permanece seguindo os princípios bíblicos que regem a nossa fé. Então eu estou falando de um cristão que é firme em Deus, o crente seguro, o crente que não é muita coisa para estar abalando ele, não. Olha, irmão, nós estamos vivendo uma geração, há alguém que fala por aí que é a geração Nutella. Então a geração Nutella, tem crente por aí que ele não pode ouvir nada. Qualquer coisa ele está chorando, porque o irmão, a irmã estão se levantando contra mim. O crente que é firme em Deus, ele é seguro. Aleluia. Então, baseado nesse contexto, nós queremos falar sobre a postura do cristão que é firme em Deus. Eu pergunto: qual é a postura do cristão que é firme em Deus? Você uma água para gente, uma água. Qual é a postura do crente que é firme em Deus? Porque o crente que é firme em Deus, o jovem, olha para cá, o jovem de Deus que é firme, o obreiro que é firme em Deus, a mulher, até a criança, tem uma postura, sim ou não? Nós que somos firmes em Deus, precisamos ter postura. A nossa postura reflete na sociedade. A postura que nós temos, irmão Adenilton, reflete na congregação aonde nós estamos inseridos. Então a postura do crente que é firme em Deus, primeiro, o cristão que é firme em Deus, o crente que é firme em Deus, ele é alguém decidido. O crente firme em Deus, primeiro, ele é decidido. Veja comigo,
Daniel, capítulo 1, versículo 8. Diz a palavra: Daniel, contudo, decidiu. Algumas traduções que vai dizer propôs ou colocou. Aqui está dizendo: Daniel, contudo, decidiu não se contaminar impuro com a comida e com o vinho do rei. Então perceba que Daniel, ele é um crente decidido. Irmão Moisés, por quê? Porque Daniel, ele está em Babilônia, longe da sua terra natal. Daniel está longe da sua terra natural. Daniel, ele tinha tudo para se corromper, porém Daniel, ele decidiu em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Crente, irmãos, que tem postura, que é firme em Deus, ele é firme, ele é decidido. O crente que é firme em Deus, meus irmãos, olhe para cá, isso aqui é coisa de Deus para a nossa vida. O crente que ele é firme em Deus, ele é decidido. Não é o crente enrolado, não. Todo tempo ele... Tem crente na igreja que ele não é decidido para nada, irmãos. Ele não sabe se ele quer servir a Deus com dedicação. Todo tempo é uma enrolada. Mas o crente que é firme em Deus, ele é o quê? Decidido. Tem crente por aí que não sabe se ele é crente, se ele serve a Deus ou não. Todo tempo é uma enrolada. Todo tempo ele está na igreja, depois está no mundo. Não, crente que ele é firme em Deus, ele é o quê? Vamos lá, o crente que ele é firme em Deus, ele é o quê? Decidido. Agora me ajude a pregar. Olhe para esse crente mais bonito que tiver do teu lado. Se não tiver ninguém bonito, olha para Josinal, ele é bonito, é um moreno bonito. Diga assim: tu é decidido ou não? Te decida. Te decida, minha irmã. Te decida, jovem. Olha para cá, o jovem, ele é um jovem decidido. O homem na casa de Deus, ele é decidido. A mulher é só uma palavra. Crente, irmão, é só uma palavra. É decidido. É assim. Então essa deve ser a postura do cristão que é firme em Deus. Primeiro, ele é alguém decidido. Aleluia. Segundo, o cristão que é firme em Deus, ele tem prioridade. Mateus capítulo 6, versículo 33. O cristão que é firme em Deus, ele tem o que? Prioridade. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Crente, queridos, que tem firmeza em Deus, que é firme em Deus, ele tem prioridade. Tem prioridade. O texto nos orienta: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Você já percebeu que quando nós acordamos pela manhã, eu já falei isso aqui, a gente acorda com uma fome doida, aí corre para comer logo 5 pão, enche uma xícara grande de café, taca a farinha dentro. A gente não tem mais prioridade de jejuar, nós não temos mais prioridade de fazermos o nosso culto no lar, culto doméstico. Então o crente que ele é firme em Deus, ele tem prioridade. Eu sei que nós precisamos trabalhar no secular para trazer um mantimento para a nossa casa, só que o cristão que é firme em Deus, ele tem prioridade. Tem prioridade em ler a palavra, tem prioridade em orar, tem prioridade em congregar,
tem prioridade em colocar a obra de Deus em primeiro lugar na sua vida. Então nós, como cristãos que somos firmes, eu estou falando de crente firme, não estou falando de crente desmantelado não, crente firme. O crente que é firme de verdade, ele tem prioridade. E eu faço a pergunta: qual é a tua prioridade? A tua prioridade é só enriquecer? Isso é bom, eu também quero. A tua prioridade é só prosperar? Isso é bom, eu também almejo. A tua prioridade é só te empanzinar? A nossa prioridade, queridos, precisa ser em servir ao Rei, porque a palavra nos orienta quando nós buscamos, aleluia, quando buscamos o reino de Deus e a sua justiça, Ele cuida das outras coisas. Aleluia. Nós estamos tão envolvidos nas coisas deste mundo, que estamos deixando as coisas de Deus sempre para segundo plano. E dizemos: ah, Deus me entende. Deus me entende. Sempre usamos uma desculpa. Temos desculpa para tudo. E será que de fato Deus nos entende? Precisamos refletir. Então, primeiro, o crente que é firme em Deus, ele é decidido. Segundo, o crente que é firme em Deus, ele tem o quê? Prioridade. Terceiro, o cristão que é firme em Deus, foge do pecado. Gênesis capítulo 39, versículo 12. Se alguém quiser acompanhar comigo, diz o texto: e ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. Eu vou repetir. E ela pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. Este contexto bíblico fala de José. O texto vai nos dizer que José, ele era tentado todos os dias pela mulher de Potifar, até um determinado dia em que eles estavam a sós na casa de Potifar, o senhor de José, o chefe. E o texto vai nos dizer que aquela mulher disse para ele: deita-te comigo. E o texto diz que ele fez o quê? Ele fugiu. Porque crente que é firme em Deus, foge do pecado. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Olha o que o apóstolo Paulo orientou o jovem Timóteo: foge também das paixões da mocidade. Foge também, olha a expressão, foge das paixões. Perceba que a orientação aqui, irmão Josinaldo, não é apenas resistir, a orientação é fugir. Repita comigo, diga: a orientação não é apenas resistir, a orientação é fugir. Agora eu vou falar uma verdade de Deus aqui. Irmão, tu sabe que tu tem uma fraqueza. Foge, meu irmão. Porque pecado, meus irmãos, não é para nós estar brincando com ele, não. Se tu sabe que tu tem uma fraquezazinha, eu já testemunhei isso aqui. Teve uma irmã que uma vez chegou e ela disse assim: irmão Moisés, eu estou com uma fraqueza.
Irmão, eu não consigo olhar um copo de cerveja, que minha carne treme, meu irmão. E ela chorando, contando. Eu disse: minha irmã, mas Deus vai te fortalecer. Aleluia. E aí um tempo aquela irmã testemunhou: meu irmão, eu fui liberta da cachaça, fui liberta da cerveja, porque fugiu do pecado. Então olhe para cá, tem gente, irmão, que ele olha o pecado, ao invés dele fugir, irmão Valdenito, ele está correndo para cima. Tem gente aí que não pode ver um dinheirinho na gaveta, né? Que ele está lá querendo pegar, furtar. Se tu sabe que tu não pode ver o dinheiro, fuja, sai de pé, mas não pegue. É assim ou não é? Então pecado não é apenas resistir, pecado é fugir. Aí vai para os homens agora, que às vezes está passando ali a Maria bonitinha lá na rua, que às vezes está dando para ver quase até o útero lá fora. Tu sabe que tu não pode olhar, que tu peca. Irmão, sai de pé, foge. Né, irmão Daniel? Foge. A mesma coisa as irmãs, quando estão assistindo lá uma Netflix, um filme, que às vezes olha lá aquele galã de novela, aquele rapaz lá no filme muito bonito, e diz assim: eita, chega a carne velha, ela fica tremendo. Não é nem para tu assistir, mas é para tu fugir. Então fuja, porque a orientação não é apenas resistir, a orientação é fugir. Se tu sair só com isso na tua mente, eu já saio daqui satisfeito. Repita mais uma vez: a orientação não é apenas resistir, a orientação é fugir. Então fuja. Segundo 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22: abstenhai-vos de toda aparência do mal. Olhe para cá, crente que é firme em Deus não é para estar perto de patota, irmão. Se tu é um crente decidido, eu estou falando de crente firme aqui essa noite. O crente que ele é firme em Deus, ele não é para estar em roda de brincadeira todo o tempo, não. 1 Tessalonicenses 5, 22: abstenhai-vos de toda aparência do mal. Sai de perto. Lá está só cachaceiro. Se não for para tu evangelizar, para tu estar lá batendo papo, falando de raparigagem, de molecagem, sai de perto. Sai de perto, não é nem para estar perto, irmão. Se não for para levar uma palavra de esperança, tu está fazendo o que lá perto? Então o crente, ele precisa o quê? Fugir da aparência do mal. Veja comigo aí rapidamente o Salmo de número 1. Salmo de número 1. Se alguém encontrar aí primeiro. Isso. Isso. Pronto, só até aqui. Olha, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Irmão, tem crente na igreja que ele só anda com ímpio. Se tu anda com ímpio, é para tu pregar a palavra. Tem crente na igreja, em vez dele andar com mais crente do que ele só quer andar com ímpio. Sim ou não? Então nós precisamos fugir da aparência do mal. Aí o texto continua: nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Tem crente que ele não pode ver um fuxicozinho que ele quer estar na mesa. É assim ou não é? Tem crente que ele não pode ver uma conversinha na comunidade, que ele quer estar no meio, sabendo de todo detalhe. Na roda dos escarnecedores.
mas eu estou falando essa noite de crente que é firme. Crente que é firme foge da aparência do mal. Eu sei que muitos estão por aí lá fora fazendo isso, mas eu acredito que na congregação Anaim ainda tem remanescentes, ainda tem crente firme. Só quem é firme essa noite faz barulho de adorador. Aleluia! Então o crente que é firme, ele não apenas resiste, ele foge. Ele foge. Por último, para me encerrar, o cristão que é firme em Deus, ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Efésios capítulo de número 5, versículo 18, veja o que diz. O cristão que é firme em Deus, ele precisa o quê? Ser cheio do Espírito Santo. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. E não vos embriagueis. O que é que o vinho provoca? A embriaguez. A pessoa que está embriagada, ela está fora de si, está embriagada, a palavra já está dizendo tudo. Está fora de si, descontrolada. Porém, nós que somos cristãos, aleluia, que somos firmes em Deus, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Igreja, uma vez que nós somos cheios do Espírito, não há espaço para contenda. Uma vez que nós somos cheios do Espírito, não há espaço para desunião. Uma vez que nós somos cheios do Espírito, não há espaço para o pecado. Uma vez que nós somos cheios do Espírito, não há espaço para o engano, porque nós estamos cheios da graça de Deus, cheios da autoridade, cheios do poder, cheios da unção de Deus na nossa vida. Aleluia. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Talvez você chegou aqui, como dizia o meu padrasto, capengando, quase caindo. Talvez você chegou aqui hoje desanimado, mas tenha fé. Deus, Ele vai te fazer firme mais uma vez na presença dEle. Porque o crente que ele é firme em Deus, eu encerro agora, ele é como uma palmeira. Irmão Moisés, como uma palmeira, sim. Veja aí rapidamente, Salmo de número 92, versículo de número 12, 13 e 14. O crente que ele é firme, ele é como uma palmeira. Olha o que o texto nos diz: o justo florescerá como a palmeira, que crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Aleluia! Então olhe para cá, o crente que ele é firme, irmão, ele é um crente viçoso. O que é viçoso? É alguém que tem vida. Aí eu gosto desta tradução do texto bíblico, irmão Edvan, porque olha o que o versículo 14 nos diz: na velhice. Irmão, crente que ele é firme em Deus, irmão Valdenito, ele pode estar usando chapa, ele pode estar na chapinha dele lá, ele pode estar sentindo a dorzinha dele, quando chega a boquinha da noite, como diz vovó, boquinha da noite, ele está aqui com a dorzinha dele na costa, a irmã está aqui, só misericórdia, mas ela está florescendo. Aleluia! Nós podemos estar passando luta,
mas nós estamos florescendo, aleluia, nós estamos arraigados, nós estamos vivos, nós estamos firmes. Está na velhice, mas é viçoso. Eu gosto de ver as irmãzinhas ali, a irmã Isaura, cabelinho branco. É difícil a irmã Isaura perder um culto. A irmã ali. É difícil essas irmãs perder um culto. Então, ou seja, são viçosas. Tem vida. Olha para esse crente que está do teu lado, irmão, tu tem que ser viçoso, irmão. Tu tem que ser viçoso. Crente viçoso. Aí a gente planta um pezinho de milho por aí, o pezinho de milho não está dando em nada, mas quando tu olha um pé verde, viçoso, tu diz assim, rapaz, esse aqui vai dar uma espiga grande. É assim, irmão Daniel? Irmão Daniel aí é criador aí de porco, tem uns porquinhos assim, de vez em quando que não quer crescer, aí só quando tu olha um ali, rapaz, esse ali está viçoso, esse ali está gordinho, esse ali tem vida. Então, o crente que ele é firme, ele é um crente o quê? Viçoso. Floresce. Está na velhice, mas está congregando. Pastor Osiel, ele disse que ele gosta de ver o crente que tem só uma marcha. Passa 30, 50 anos, mas ele é na mesma marcha. Irmão, como é que está? Eita, meu pastor, está tudo bem. Está tudo bem. Ele está, às vezes, com a luta tremendo em casa, mas ela está dizendo, vai tudo bem. O que? É crente que tem viçoso. É assim. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida. Aleluia. Eu quero orar pela tua vida. Você que chegou aqui hoje, talvez desanimado. Deus, Ele tem vida para você hoje. A banda Adonai, nos ajude aí. Você que chegou aqui, talvez até pensando em desistir. Tu que chegou aqui hoje com um monte de dor, eu quero orar por você aqui hoje, em nome de Jesus. Se você puder, vem aqui na frente, eu quero orar pela tua vida hoje, porque tem vida de Deus aqui essa noite. Tem vida de Deus aqui essa noite. Deus, Ele vai te fortalecer mais uma vez. Deus, Ele vai te fortalecer mais uma vez. Deus, Ele vai te fortalecer mais uma vez. Louvado seja Deus. Mas venha adorando, venha acreditando, venha com fé. Oh, araba, chagaraba. Aleluia, Jesus. Oh, Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Comece a adorar o nome dele agora. Comece a glorificar o nome dele agora. A presença dele já está aqui, igreja. A presença dele já está aqui. E quando ele chega tem renovo. Quando ele chega tem refrigério para a tua alma. Quando ele chega tem vida. Quando ele chega tem alegria. Quando ele chega tem milagre. Quando ele chega, a tristeza tem que cair por terra. Tem que cair por terra. Ora, Sarabá. Há uma presença de Deus aqui. Há uma presença de Deus aqui. Ó Senhor, te louvarei. Eita, Jesus. Glória, glória, glória. Ora, xarabara. Ele fortalece os teus ossos hoje. Ele te dá calço. Ele te fortalece mais uma vez. Ele te fortalece mais uma vez. Aleluia.
Bendito seja Aleluia. o Senhor. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Vai por olha como ele toca na tua alma. Olha como ele te abraça essa segunda-feira. Você não chegou aqui em vão. Talvez você não tenha vindo hoje, mas ele te trouxe para te dizer: eu que te fortaleço, sou eu que te sustento, sou eu que sou a tua força. Permaneça confiando em mim. Permaneça confiando em mim, porque sou eu que te sustento, sou eu que te fortaleço, sou eu que te capacito, sou eu que te faço levantar a cada manhã. Ele. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia, porque a presença dele está aqui. Ele te renova mais uma vez, ele te fortalece mais uma vez. Tem cura para tua alma, tem cura para tua alma. Deus, tu és adorado, Jesus. A presença dele está aqui, igreja. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Ele te trouxe aqui para você entender que você é firme. É firme. É firme. É firme. Firme em Deus. Firme em Deus. Espírito de Deus, Espírito de Deus, comece a adorar o nome dele agora, comece a glorificar o nome dele agora. Abre a tua boca mesmo, abre a tua boca mesmo em gratidão. Adore, porque enquanto você adora, ele cuida da tua casa. Enquanto você adora, ele libera o milagre para a tua vida. Enquanto você adora, tem cura para a tua alma. Enquanto você adora, tem milagre sendo derramado. Enquanto você adora, a glória dele, a glória dele, a glória dele se manifesta, se manifesta, se manifesta, se manifesta. Eu vou deixar você adorar. Chore mesmo na presença dele. Talvez nunca mais você derramou uma lágrima. Ele te trouxe aqui para te fortalecer hoje. É hoje. É hoje. Aleluia. Senhor. Fortalece o teu filho, fortalece os teus céus, fortalece, fortalece.
Maravilhoso Deus, eterno Pai, em tua presença nos encontramos mais uma vez para ministrar a oração. Deus vai curando as tuas filhas, vai saindo de toda enfermidade, repreendendo todo espírito de desistência, toda morte, em nome de Jesus, toda depressão, ansiedade, eu te dou uma ordem agora, cai por terra, em nome de Jesus Cristo. Deus vai sarando agora a cura da alma, a cura da alma, vai curando agora em nome de Jesus, toda causa impossível. A tua palavra diz em Lucas que o Senhor é o Deus do impossível. Aquilo que é impossível para o teu filho, aquilo que é impossível para a medicina, nós oramos agora em nome de Jesus. Libera o milagre, libera o milagre, libera o milagre, libera o milagre. Nós oramos agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu não oro no meu nome, eu oro no nome sobre todo nome, no nome que tem poder, no nome que tem poder, no nome que tem poder. Oh, aleluia! Levante-se com a sua vitória na mão. Creia que Deus tem trabalhado em teu favor. Aleluia! Oh, oh, Deus! Aleluia!